Sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanecer em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Aleluia. É uma palavra assim que a gente olhando a princípio, ela é um pouco até assustadora, né? Aleluia. Mas Jesus, ele é tremendo. Aqui no livro de João, ele vem desde do capítulo 13, a gente vê, toda a Bíblia Jesus está ensinando, mas no capítulo 13 ele vem ensinando algumas coisas aos seus discípulos. Eles estão ali numa conversa, e ele começa a ensinar o povo ali, né? Ele está dando ali os seus últimos ensinamentos. Jesus está ensinando os seus discípulos ali, ó, eu vou ser crucificado, a gente vai preparar uma ceia. Aqui no capítulo 13 está falando todas essas coisas. Jesus vai no ato de humildade, lava os pés dos seus discípulos ali, e fala sobre servir. Ele ensina sobre servir. Ele ensina que, ele fala ali também de um novo mandamento, sobre amar. Jesus, ele ensina tudo, as coisas de Jesus tem amor envolvido. Aleluia. Ele também prediz a sua traição. Ele fala que tem um entre eles ali que ouviu essa palavra, mas que ele não aprendeu verdadeiramente. Que ouviu essa palavra, mas que vai trair ele. Então no meio dele tem um traidor. E ele está ensinando todas essas coisas aos seus discípulos ali. Aí vem o capítulo 14. E Jesus ali, ele vai falando sobre as pessoas não se preocupar, né? Não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes nessa palavra. Ele está falando para os seus discípulos ali, que vai para o Pai. E Jesus, ele fala também ali algo tremendo, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Aleluia. É coisas tremendas que Deus vai falando em João ali a partir do 13. E ele fala que também no capítulo 14, que não deixaria as pessoas órfãs, que ele deixaria o Espírito, aleluia, e que nós não estaríamos órfãos, que teríamos o Consolador para onde a gente for, aleluia, ser conduzido por esse puro Espírito. Aí Jesus, ele vem ensinando o povo, e ele fala para eles agora, ó, eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus fala que ele é a videira verdadeira? Aí eu fui pesquisar um pouco, por que Jesus falou que ele é a videira verdadeira? A gente ouve muito falar sobre pregações sobre esse tema aqui, João 15, e fala sobre a videira verdadeira. Para a gente compreender melhor, a gente vai ter que ir lá em Isaías, capítulo 5, a partir do verso 1. Aleluia. Para a gente entender o que é a videira verdadeira, né? Isaías 5, do 1 ao 7, fala assim: ora, seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possui uma vinha num outreiro ferticíssimo, e revolvendo-a com a enxada e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que dessas uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais me podia fazer a minha vinha? O que eu lhe não tenha feito? E por que esperava que eu desse? E por que esperava eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas?
Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe e será devorada. Derrubarei a sua parede e será pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas secarão nela sargas e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. 7. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que excedesse em juízo, mas eis aqui derramamento de sangue, justiça, e eis aqui clamor. Aleluia. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Jerusalém era, aqui nesse texto que a gente acabou de ler, que representa que Jesus era a videira, Deus era a videira, que Jerusalém, Israel era a nação, que era a videira que o Senhor tinha feito, aleluia, para ele. Porém, essa videira, ela deu frutos maus. Se a gente for ver, Jerusalém, Israel não aceitou Jesus quando ele veio. Quando Jesus veio, a videira, Deus foi rejeitado, a palavra de Deus foi rejeitada. Então aqui fala, aleluia, que essa foi como uvas maus, essas pessoas que não aceitaram Jesus como uvas maus. Então Jesus vem dizendo aqui, ó, eu sou a videira verdadeira, aleluia, eu sou o fruto da vida, eu sou aquele que dá vida, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então Jesus é a videira verdadeira. E quando aceitamos o Senhor, quando nós levantamos as nossas mãos, nós somos enxertados, aleluia, a palavra de Deus vai falar que nós somos enxertados no Senhor. E eu fui ver o que seria essa palavra enxertada, né? Para a gente entender, põe para mim, Isaac, Romanos 11, 17 e 19, para a gente entender por que nós fomos enxertados em Jesus, por que nós fomos enxertados no Senhor. Diz assim, ó: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, fosse enxertado no lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. 19. Dirás então: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então, meus irmãos, o que essa palavra aqui está falando? Está falando que Jesus ele veio para Jerusalém, para Israel, porém eles não aceitaram eles. Está falando como se fossem os ramos aí, e eles não aceitaram. Então nós, os gentios, nós somos enxertados no Senhor, nós somos colocados. Mas aí você vai falar: mas Adriano, o que é enxertado? Você está falando uma palavra aí, a gente vê bastante falar na Bíblia sobre o que é ser enxertado, e eu vou ler para você o que é ser enxertado. O enxerto é uma união de um tecido de duas plantas diferentes. Vê como a gente é diferente, a gente é humano e Jesus é santo, aleluia. Vê como as coisas, a maneira que Deus fala com a gente direitinho. E pode ser feito de várias maneiras. Há dois usos principais. Um deles é quando o solo tem bactérias e fungo, e só o porta-enxerto resiste às pragas. E o outro é quando quer se produzir com mais qualidade. Então Jesus ele se enxertou na gente para a gente produzir com mais qualidade, para mim e você produzir com mais qualidade, aleluia. E o versículo vem falar aqui que Jesus é a videira verdadeira e que o meu Pai, que Deus é o agricultor. Aleluia. Então, o agricultor, quem que é o agricultor? O agricultor é o profissional, né? O responsável. O agricultor, ele conhece sobre o plantio, sobre a planta, sobre o momento certo de plantar, que tipo de planta que dá certo naquele lugar. Aleluia. E Jesus, ele vem falando, né? Que o agricultor, aleluia, que Deus, ele quer que nós venhamos produzir alimento com qualidade. O produtor, ele quer sempre produzir alimento com qualidade, no menor tempo, aleluia, e com qualidade. Então Deus, ele quer que eu e você, que a gente produza com qualidade. Por isso que Jesus vem falando aqui que existe, aleluia, uns tipos de varas que produz fruto, um que produz poucos frutos, um que não produz nenhum fruto, mas tem uns também que produz muitos frutos. Aleluia. E a gente começando lendo essa palavra, eu fico me perguntando: que tipo de fruto eu sou? Que tipo de ramo eu sou? Que tipo de fruto eu estou produzindo?
Aleluia. A gente sabe que Deus ele quer que eu e você a gente produza fruto, e muito fruto. E por isso, aleluia, voltado nessa palavra, eu vou trazer aqui pra gente 4 tipos de fruto. 4 tipos de vara, perdão. Que tipo de vara a gente está sendo? Que tipo de vara você está sendo? Existe 2 tipos de vara. Um que dá, no versículo 2 aqui vai falar de 2 tipos de vara, né? Aleluia. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruta, ele poda para que produza ainda mais. Aleluia. Então, existe 4 tipos de ramos, de vara aqui. Ramo e vara, quando eu estiver falando, se trata da mesma coisa. Existe o que não dá fruto. Existe o tipo de ramo que não dá fruto. Aí você vai me perguntar assim: ô Adriano, mas esse tipo de fruto, será que ele está dentro da igreja? Pode ser que sim. Pode ser que esse que não dá nenhum tipo de fruto esteja dentro da igreja. Aí muitas pessoas vão falar assim. O Gilberto, por exemplo, pode pensar assim: ah, eu sou um novo convertido, eu acabei de chegar agora. Será que a mensagem está falando comigo que eu não produzo fruto? Não, não é com você, Gilberto. Existe o tipo de pessoas que eles não aceitam a palavra de Deus, que ele não aceita a correção, que ele não entende a mensagem. Aleluia. Esse é o tipo de pessoas de ramo que não produz fruto. É quando ele não aceita a palavra de Deus. Ah, eu não quero saber dessa palavra não. Jesus para mim é uma história. A gente ouve muitas dessas coisas. Ah, eu sou ateu, eu não acredito. Eu acredito que tudo se formou lá a partir do Big Bang lá, que não tem nada a ver. E é dessa maneira. Então, essa aí é essa vara, que não entende a mensagem, que não querem nem ouvir a mensagem. São esse tipo de vara. E eu e você, que tipo de vara que a gente é? Não me responda. Há também aquela que dá fruto. Qual que é a vara que dá fruto? Aleluia. É aquela que já entendeu que ele necessita de Deus. Esse aí, eu preciso de Deus, eu necessito de Deus, eu creio em Deus. Aleluia. Eu aceito o Senhor. Aleluia. Essa aí dá fruto, mas é um pouquinho de fruto. Aleluia. Mas ele já está no caminho certo, porque ele já entende que ele precisa de Deus. Então eu e você, a gente pode estar nesse patamar. Eu preciso das coisas de Deus, eu entendo que eu sou pecador, que eu sou necessitado, que eu necessito verdadeiramente de Deus, que eu preciso andar nos caminhos dele. Aleluia. Eu sei que eu tenho as minhas fraquezas, as minhas limitações, mas eu preciso de Deus. Então essa aí é o segundo tipo de vara, aquele que já reconhece a palavra de Deus. E esse aí dá fruto, mesmo que seja um pouco de fruto, mas ele está dando. Aleluia. Eu necessito de Deus. Aleluia. E tem o que dá mais fruto. Tem o que dá mais fruto. Qual que é esse? Aonde que se encaixa esse aí? Quer dizer então, Adriano, que se eu aceitei o Senhor, eu já reconheci, eu já estou dando fruto. Então as coisas começaram a ficar boas para mim. Não, meu irmão, as coisas não começaram a ficar boas para você não. Eu lamento lhe dizer, mas as coisas agora começaram a ficar mais difíceis. Aleluia. Porque se você for ver aqui, existe a poda. Aleluia. Ninguém joga pedra em planta que não dá fruta. Você vai começar a passar pela poda. E para começar a dar mais fruta é necessário passar pela poda. Eu já comentei com os irmãos aqui sobre o meu primo que mora lá no Espírito Santo, que tem um plantio de goiaba lá. E é incrível, na poda ele consegue ali determinar quantas frutas mais ou menos ele vai tirar na colheita dele. Então o Senhor é dessa mesma maneira. Ele sabe a maneira exata de podar. E a poda, meu irmão, é um processo dolorido. Você está achando que a poda é amaciar? Não, é corte, é palavras duras, é um alimento mais grosso. Aleluia. Muitas vezes quando você vai falar com alguém, ele te responde de maneira grossa. Isso aí é o de menos, fora as lutas que a gente tem na nossa vida. Você muitas vezes vai olhar para você mesmo e vai dizer assim: meu Deus, Senhor, como essa poda está doendo, eu acho que eu não vou aguentar não, a poda foi tão forte que eu acho que eu vou morrer. Meu irmão, nós estamos falando de um agricultor que é especialista. Ele conhece de tudo, ele sabe de tudo, não adianta. Quando Deus te podar, aleluia, pode ter certeza que você vai sobreviver, que você vai dar glória ao nome dele, que você vai produzir muitos frutos, que você vai
O nome dele vai ser glorificado na sua vida. E como que é essa poda? Existe 2 tipos de poda. Eu até fui ver que existe 2 tipos de poda, que é a poda do agricultor, né? A poda do agricultor é dolorida. A poda do agricultor muitas vezes, aleluia, você vai olhar, vai ver uma planta toda formosa, e o agricultor vai lá, corta ela todinha, fica uma plantinha pequena e feia. Muitas vezes fica uma plantinha pequena e feia, os ramos ficam secos, aleluia, você não vê nada de formoso nela, mas quando vem, aleluia, o tempo da colheita, aquela planta, ela está, mesmo muitas vezes pequenininha, mas cheia de fruto. Aleluia. Pode ser que você esteja dessa maneira: eu sou muito pequeno, eu sou tão fraco, eu conheço tão pouco, eu tenho dificuldade para falar, eu tenho dificuldade para quando estou no meio das pessoas me comunicar, eu tenho dificuldade para arrumar amizade. Aleluia. Muitas vezes isso é a poda do Senhor, meu irmão. Só permaneça firme, aleluia. É necessário a gente estar enxertado no Senhor, é necessário estar enxertado na videira verdadeira.